Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais um Pod Síndico. Eu, Reginaldo Silva, trazendo sempre muito conteúdo a todos vocês relacionado ao nosso setor condominial, que a cada dia vem crescendo, trazendo muitas novidades, trazendo muitas coisas importantes aí na discussão do dia a dia dentro daqueles grupões de WhatsApp. E você, síndico, que está nos assistindo, não pode ficar de fora e está sempre acompanhando as novidades do mercado. Por isso que eu peço para você que está assistindo, não deixe de curtir o nosso programa, se inscrever no nosso canal e, claro, compartilhar todo esse conteúdo aí, principalmente naqueles grupos de WhatsApp dos condomínios, que ali sai cada coisa que a gente sabe, né? Então, o morador bem informado vai facilitar até o seu dia a dia dentro da sua gestão condominial. E hoje não vai ser diferente, né? Estamos aqui com novidades, estreias, novos apoios e hoje estamos estreando um novo patrocinador aqui do Pod Síndico, uma empresa séria, comprometida no mercado condominial, buscando sempre estar levando o melhor para vocês. Estou falando da 6P Bank, uma empresa que está trazendo uma inovação gigantesca aí para você, síndico, que quase não tem problema de inadimplência, né? Eu sei que isso só acontece nos condomínios lá da Europa, aqui no Brasil não acontece. Então, brincadeiras à parte, a gente vai estar falando muito sobre os produtos que a 6P oferece e nada melhor, né, para a gente estar falando desses produtos do que eles, o casal dos condomínios que vocês acompanham aí nas redes sociais, Patrícia e Fred Ivo, sejam muito bem-vindos, é uma honra contar com vocês. Muito obrigado pela confiança, pela essa parceria que está se iniciando aí no Pod Síndico, na Abrasconde, no mercado condominial. É muito bom estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. Boa, boa, Reginaldo. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade de podermos estar juntos aí mais uma vez. Nós já somos, considero, amigos aí do mercado. Há muitos anos já, muitos né? anos, conversamos sobre o mercado, brincamos, nos encontramos em feiras e tudo. E agora a gente botou uma aliança no dedo do outro aí, né? E a gente está feliz por conseguir, através dessa iniciativa da 6P, patrocinar algo que traz um conteúdo de primeira para dentro do mercado condominial, né, Paty? Muito obrigada aí pelo convite e pela oportunidade, né? Na verdade, nós entendemos que a 6P ela tá para trazer soluções e nós enxergamos, na verdade, um movimento como o seu como uma solução realmente para o mercado condominial. Então, estamos muito felizes de estarmos fazendo parte. A gente fica muito honrado mesmo, porque assim, aumenta, né, a responsabilidade, agora aumenta o sarrafo, né, Fred? Boa. Então, a gente com parceiros, né, que nem temos outros parceiros aqui que estão junto com a gente, alguns já nas 3 temporadas que nós temos aqui de programa, né, estamos aí chegando ao número 200 de Pod Síndico, né? O legal. número 200 de programas do Pod Síndico. Então, isso é uma responsabilidade e a gente sempre procura estar levando o melhor para o nosso público, né? Porque apareceu aqui, o síndico entra em contato, então é mais ou menos isso. Deu problema, daí o síndico vai falar, eu vi lá no Pod Síndico. É verdade. Foi a Abrasconde que indicou. Então, por isso que a gente verdade. tem muito cuidado antes de estar trazendo uma empresa junto, né, para estar correndo junto. E quando a gente conheceu todo o trabalho de vocês, já acompanha o trabalho de vocês, então foi fácil, né? Foi no primeiro psil, já deu certo, né? Já vamos falar, vamos fechar, já foi rápido. Esse namoro, essa aliança foi tranquilo, rápido, é né? verdade. Mas falando em namoro, aliança, eu queria entender um pouco, porque eu acompanho lá nas redes sociais, né? Todo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Surgiu já até um livro, daqui a pouco, ó, pessoal, fui presenteado aqui, daqui a pouco eu quero o autógrafo ao vivo, Boa. né? Como ter sucesso no mercado condominial
com Patrícia e Frederico Ivo, casal dos condomínios. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o casal dos condomínios para o nosso público, antes mesmo da gente até entrar no tema aí da 6P e os produtos da 6P. Boa. Olha, o casal, o movimento casal dos condomínios, ele surgiu, logicamente, dentro de casa, né? Nós, como casal que empreende já há um tempo grande dentro do mercado condominial, resolvemos começar a falar sobre isso. Então, sem muita intencionalidade ali, a gente falou, cara, vamos, né, Paty, vamos começar a falar sobre o que a gente vive. Para quem não sabe, eu trabalho quase 15 anos no mercado condominial e comecei ali como advogado de condomínio, né? Então, minha formação é de advogado. E aí a Paty, depois de um determinado momento, ela veio trabalhar comigo e foi em 2021, né? Que eu vim Que a trabalhar gente... com você? Não, 2021 que a Não. gente lançou o casal. O casal 2022. 2022 a gente falou, Ó, vamos você fazer não o casal. pode, não pode errar a data. Né? Tem essa. Não, Casal do condomínio errando data, o né, pior que casal aqui é trocado essa parte. Eu que erro as datas. A Paty esqueceu do ano passado o aniversário de casamento nosso. aí Então, é assim, ruim, eu Paty. sou romântico. Eu esqueci, gente, mas também 5 filhos, né? Eu tenho um 5 desconto. filhos? Eu tenho um desconto, vamos lá. Tem. Né? Exatamente. E aí, dentro dessa dinâmica, a gente falou, pô, ela já até adiantou aqui, são 5 filhos. Com desafios enormes para quem trabalha em mercado condominial, ali no chão de fábrica, de fazer assembleias dia sim, no outro dia também, tá em reunião de conselho, assessorando o síndico, sabe que isso é uma dinâmica muitas vezes cruel. E a gente falou, vamos começar a compartilhar isso mediante as redes sociais, e foi o que a gente fez, né, lá em 2022. E disso surgiu que a gente chama hoje de um movimento. É muito maior do que a gente... É sempre maior, né? Quando a gente monta um projeto, com certeza o que você está fazendo aqui, você montou às vezes com a cabeça de ser X Sim. e hoje já é 20X do tamanho que você pensou. Exatamente. E foi o que a gente fez. Quando a gente lançou, pensamos em só compartilhar. E hoje surge um grande movimento, que a gente fala que é um movimento novo. Com certeza é um movimento novo no mercado condominial, né, pai? Legal. Na verdade, eu tenho a base minha educacional, eu sou professora, sou pedagoga de formação, né? Então, quando eu vim trabalhar com condomínio, a primeira dor que eu entendi foi, gente, precisamos ensinar os A condôminos. falta de educação. Vamos educar a galera. Socorro! Socorro. Troquei as crianças pelos condôminos. Mas, na verdade, a gente também observou uma falta de conhecimento muito grande dos profissionais que atuam no mercado, né? E aí isso começou a mover a gente a trazer conhecimento. Não, a gente precisa compartilhar mais conhecimento, tá? Eu me lembro que logo em 2022 a gente soltou, a gente tinha toda quinta-feira uma caixinha que era Confissões do Mercado Condominial. A gente começou como uma brincadeira, mas virou uma grande fonte onde as pessoas iam para saber sobre condomínio, né? Então, toda quinta-feira tinha aquele monte de perguntas, né? Mas isso da multa? Isso, como que faz isso? Como que faz aquilo, né? E síndico perguntando, né? Eu tiro nota, eu não tiro nota. Então, a gente começou a observar essa sensibilidade do mercado. E foi onde eu uni essa minha formação, né, com o conhecimento técnico de anos do Fred, e a gente falou, não, vamos começar a compartilhar conteúdo de qualidade. E foi onde nasceu o movimento mesmo, né, que hoje a gente fala que é um movimento do casal, mas é um movimento educacional do mercado condominial. Legal, e isso a gente começa a perceber também dentro do nosso setor, que eu também comecei meu negócio, né, a nossa administradora, eu e minha esposa. E aí, com o tempo, a gente foi vendo que aquilo, igual você mesmo comentou, né? Você prepara alguma coisa e daqui a pouco tá 2, 3, 10 vezes maior do que aquilo Exato. que você imaginou. E no meio do caminho vai acontecendo outras situações que você vai, opa, tem alguma coisa aqui que eu acho interessante, e empreende em outras coisas também. Exatamente. Né? E o que eu vejo hoje no mercado, não sei se vocês conseguem já identificar isso, que muitos casais hoje no setor condominial estão trabalhando juntos, né? Você vê, às vezes o homem lá chega e começa a trabalhar como síndico, daqui a pouco a mulher
vamos dizer, é professora. Ele tá ali como síndico, só que ele já pegou 1, 2, 3, daqui a pouco ele tá com 10 condomínios e ele precisa de ajuda. Então é melhor, ô, esposa, quanto que você Exato. tá ganhando lá na escola? Mais ou É, menos isso, ó. Então, Exato. isso daí eu consigo cobrir. Vem aqui e trabalha é, comigo. Daí acaba juntando. Tenho conhecidos, por exemplo, que é nesse caso, a pessoa está trabalhando lá numa outra função, enfermeira, hospital, setor público, qualquer coisa, daqui a pouco ela está saindo para ir para empreender. empreender Eu, junto com o eu acho que marido ou por com a conta da esposa, rotina né? Da também, né? rotina. Porque a rotina no mercado condominial é muito intensa, né? Como o Fred Total. disse. Então, era dia de assembleia, era meia-noite, a gente chegando em casa. E que se você tá junto, Você sabe que facilita muito mais, né? sim, Até a compreensão, até do exato. outro entender, né? Eu lembro quando ele começou com a assembleia, eu Quando comecei, que comecei, ela história é essa? desconfiou, viu, Reginaldo? Ela falou, rapaz, é até Imagina. 1h da manhã, o Que que você tá assembleia é fazendo? essa? Assembleia. Eu mesmo já comentei com a Márcia, falei assim, se a gente não trabalhasse junto, que nem eu, por exemplo, né? Viaja para tudo que é lugar, os Exato. eventos, você também. É, a gente já não tava mais junto. Se É, ela não soubesse a minha rotina, não trabalhasse ali comigo, soubesse contato de telefone chegando mensagem, meia-noite, morador, 1h morador, da manhã, mandando exato. mensagem, Ah, não aquelas é mensagens sem possível. noção. Calma aí, algo errado não está certo, né? Exato, vamos ver isso aqui direito, né? Então, é, Essa dinâmica e essa dinâmica é uma dinâmica legal, que é o que acontece com o empreendedor. Você começa a fazer uma coisa, um dos dois começa a fazer algo, aquilo dá um resultado, você traz. Primeira pessoa que você pensa em trazer, não, vou tirar minha esposa, meu marido daquele sim. lugar para ele vir aqui me ajudar. Vamos unir energia, né? Exato. E Vamos daqui a pouco focar. os filhos crescem, Aí vem É, também. começa já a galerinha já vem lá embaixo. 5. É, Qual o 5. mais velho? O mais velho já tem 20, ele já trabalha com a Aí, gente. ó, tá vendo? Desde os 17. Aí, ó, tá Então ele vendo? já está trabalhando. Então é essa dinâmica. É uma oportunidade. O Brasil nos dá muito essa oportunidade de empreender e o mercado condominial ainda mais. E aí, o que a gente transformou o casal? Como a gente disse, como a Paty tem muito essa pegada educacional, a gente transformou o casal num braço educacional das empresas que a gente tem. Hoje a principal delas é a 6P. A gente leva a educação através da gente, né, de outros parceiros que Legal. vêm com a gente. E é uma educação focada, porque se você procura aí um curso para síndicos profissionais, você tem que vir aqui no Reginaldo da Brasconde, porque eles têm os melhores. Então, a gente lá no nosso ecossistema, a gente fala com um empreendedor do mercado condominial, que Entendi. a gente não tem quase ninguém falando. A gente não ensina a ser síndico. Exato. Entendi. Isso a gente deixa para os É o especialistas, né? empreendedor de uma forma geral, seja Exato. lá o dono de uma que quer começar uma Isso. administradora, uma Isso. terceirizada, Isso, uma exato. empresa de jardinagem, é no Exato. todo, né? Exatamente. Então, Isso. Isso é cara, legal. o que que eu faço para vender mais? O que que eu faço para ter uma cultura forte dentro da nossa empresa? Aí dentro no nosso próprio ecossistema, que é um ecossistema que a gente saiu de uma cidade para 19 estados, a gente tem inúmeras experiências para trazer para os donos de CNPJ, os donos das empresas, para poder compartilhar com ele e eles espelhar Legal. o crescimento que a gente teve. Você lembra quando a gente estava lá em Ribeirão, o Lembra? crescimento que a gente teve? Então a gente só fala sobre isso. Então tudo que a gente produz hoje é para essa pessoa conseguir modelar a gente também, de alguma forma, dentro do tamanho que a pessoa imaginar, ter o mesmo crescimento que a gente teve, porque se eu e a Paty conseguimos, todo mundo pode Com conseguir. certeza. E dentro desse equilíbrio de ser um casal, casado há mais de 20 anos, com 5 filhos, que tem uma rotina, tudo isso equilibrando os pratos ali para dar tudo certo, né? E em cima disso que você comentou para você, Paty, como que foi para você, né, essa virada de chave, né? Você ali, professora, tem aquela sua rotina, é só exemplos, né? 7 horas da manhã tá lá, deu a aula, deu 5 horas da tarde, vem embora, tem as suas coisinhas ali, cuidar das crianças, tudo, mas de repente mudou a chave, virou a chave, né? Como que É, foi tudo isso para você? na verdade, o mais desafiador para mim, a gente sempre trabalhou muito. Eu e o Fred, a gente sempre teve uma rotina meio insana. Então, eu
trabalhava em escola, mas eu não trabalhava em uma, eu trabalhava em 3 escolas. Meu Então, Era o Júlio lá, o Júlio do patrão. Eu tenho Ele 3 brincava. empregos. 3 empregos. e aí eu como psicopedagoga, ainda tinha a clínica ainda. Então, eu atendia até 10 da noite, eu já tinha uma rotina bem maluca. Quando eu vim para a empresa com o Fred, eu coloquei a mesma energia. Então, para mim, eu acho que o que mais foi difícil eu me adaptar foi com essa questão de colocar os limites em relação aos condôminos. Uhum. E isso eu acho que foi o que eu mais senti. Porque o professor, ele vai lá, ele vai se lascar durante o dia, mas acabou, bateu o ponto, tchau. Desliga. Desliga. E com condômino, gente, você que trabalha com mercado condominial sabe, não funciona assim, né? Então, de repente, a gente estava 10 da noite jantando e o telefone começava a tocar e aquela loucura de condomínio, de síndico ligando, tal. Isso, para mim, foi desafiador, assim, entender até que ponto realmente a gente tinha que atender, ou não, né? Então, isso eu acho que foi o que eu mais senti, assim, para me adaptar a isso. Mas como empreendedor, eu já tinha essa visão de que você tinha que dar o máximo, então não senti tanto, né? Até porque É. somos brasileiros, né? Então tem que ter um quê a mais, O né? que da pra- loucura, Que né? de loucura, que de loucura. exatamente. Realmente, a nossa rotina, ela é acima sempre foi bem acima da média. Até eu brinco assim, porque a gente morou quase que a vida inteira. Eu nasci em São Paulo, mas eu morei a vida inteira, mais de 30 anos em Ribeirão Preto, né? Que é interior. Sim. Aí quando você vem para São Paulo, eu tive alguns sócios aqui, até um fato engraçado. Quando eu cheguei aqui, cara, aqui você vai trabalhar, porque São Paulo, galera Chicote trabalha, fala. tá? Aqui é tal, tá. E Eu não tem fiquei, pinguim, rapaz, né? não tem É. pinguim. Mas aí eu falei assim, cara, rapaz, será que vocês trabalham mais que eu? Porque eu fazia um ritmo, aí eu descobri que não, que eles trabalhavam menos que eu, Olha Reginaldo. só. Porque não é por Sim. nada, é que eu já fazia um ritmo lá em Ribeirão que era muito maior do que o normal da galera do interior, né? Porque a galera vai pro interior pra descansar. E a Sim, gente sim. trabalhando lá e fazendo as coisas, não tinha hora nem dia. Era assembleia de sábado, assembleia de domingo e a gente fazia acontecer, né? Ah, legal. E nesse período aí de 2022 para cá, né? Desde quando surgiu aí o casal dos condomínios, né? Tem algum caso que vocês já pegaram, assim, alguém que assistiu uma palestra ou leu o livro de vocês e falou assim, entrou em contato depois e falou assim, ó, depois que eu li o livro, depois que eu assisti a palestra, depois que eu fui, né? Eu mudei. Eu virei a chave, né? Eu virei a Sim. chave, comecei a ter sucesso, comecei a entender o que é empreender. Você já teve algum caso assim? Vários casos, várias Vários situações? casos, vários. Que Isso é acontece? gratificante, né? Muito. Muito. O que acontece? A gente faz, como a gente entendeu que, né, que o casal dos condomínios ele carrega isso de ser um braço educacional, a gente tem algumas turmas de mentoria, né? E a gente tá na segunda turma, né? Dentro de toda essa rotina maluca, a gente ainda tem tempo para fazer mentoria, né? E a gente é consumidor de mentoria, E né? Mastermind também. Tem a turma do Mastermind, Mastermind que é bem voltado para o empreendedor. Inclusive, a gente tá, para quem tá assistindo, fica ligado lá no casal que a gente tá lançando a partir de julho, agosto, um outro produto educacional que vai ser, que com certeza esse homem aqui vai estar junto com a Quando gente. for lançar, a gente faz lá em collab com as páginas Boa. do Pod Síndico, da Abrasconde, Excelente. para o nosso público também ter esse Maravilha. conhecimento, né? Acho que é legal. E é muito gratificante porque a gente ouve de verdade a transformação das pessoas. O que acontece no final do dia? A gente acredita assim. A gente já tem um ecossistema ali, a 6P já é um ecossistema que tem mais de 100 colaboradores. E a gente ouve primeiras histórias de quem está do nosso lado, porque se a gente está sendo transformado com isso, a primeira pessoa que deveria ser transformada é as pessoas que estão com a gente o dia todo. Exatamente. Então a gente já tem testemunho de pessoas que trabalham com a gente, né? Eu lembro aqui de uma pessoa especial que é o Davi e o Rodrigo. Um abraço para vocês. Eles assistem todos, viu? É que verdade. legal. Eles me emocionam toda vez. Fora eles dois, tem mais casos, mas é gente que trabalha com a gente, que eles fazem todo muitas vezes já compraram produtos nossos sem a gente falar nada, tá? Nunca obrigamos nenhum colaborador a comprar nenhum produto educacional nosso. Mas eles vão em tudo e aí eles
diante disso, eles vêm com um testemunho, por exemplo, de, cara, eu consegui ser um melhor pai mediante as coisas que eu escuto vocês falando, eu escuto vocês fazendo. Não só eu e a Paty, né? Mas a gente tem lá outros sócios fundadores lá que estão com a gente também dando esse mesmo exemplo. Então, isso para mim, gratificante. Isso é dentro do nosso ecossistema. Agora, a Paty pode falar da parte educacional do que a gente já ouviu, né? Na verdade, nós temos uma premissa que foi algo que mudou nossa vida, sabe, Reginaldo? Porque a gente fala muito, a gente sempre trabalhou que nem louco, tal, mas não foi sempre que isso deu bom, né? Vamos dizer assim. Sim. Por quê? Porque nós deixamos muito a nossa vida de lado, a vida pessoal mesmo, o nosso desenvolvimento, a nossa saúde. Assim, só para você entender, nós passamos por um processo de transformação onde eu perdi quase 25 quilos. Uau. O Fred perdeu mais de 35 quilos. Eu não queria falar, sem delicado, né? Mas o Fred, quando eu conheci, ele não tinha nem pescoço. Isso, já dá pra ver o pescoço dele. Dá pra ver, já dá pra ver. E o pior que é verdade. Pior que não é mentira. Não é mentira, porque na verdade... Só que sem delicado. Não, né? tudo bem. A gente tá acostumado, a gente mesmo faz bullying com nós mesmos. É que a Paty eu não conheci, né? Sim. E na verdade, assim, por que isso aconteceu? Porque a gente entendia que nós precisávamos focar em uma coisa. E quando nós entendemos que não tem como eu construir um CNPJ forte com um CPF fraco, Isso. nós começamos a trabalhar o nosso CPF. E foi quando nós nos tornamos maiores, mais importantes e prioridade do que qualquer CNPJ nosso. Aí os nossos CNPJs cresceram. Então, a gente ensina isso para quem caminha com a gente, sabe? Então, nós temos várias histórias de pessoas que chegaram e estão com a gente. Tem um caso de um rapaz que está com a gente faz 3 meses e ele perdeu 22 quilos. Então, ele perdeu 22 quilos. Thiago. Um cara é um gênio. Ele saiu de um emprego que estava subestimando ele. Ele estava em depressão, estava doente. E hoje, 3 meses depois, ele é outra pessoa. Então, essas histórias motivam a gente a continuar fazendo o que a gente faz e compartilhar essa visão, entendeu, Reginaldo? De que não adianta eu cuidar do meu CNPJ se eu não cuidar do meu CPF. Perfeito. Então... É forte isso. E, inclusive, é aquilo, né? Ninguém quer fazer negócios com derrotado. Exatamente. Também, né, Fred? Exatamente. Então, é mais ou menos essa linha Você também, né? brincou com o Fred, mas isso é tão sério. Quando o Fred assumiu como CEO da 6P, eu me lembro que logo assim, nas primeiras semanas, a gente mudou para Alphaville e tal, o Fred falou, Paty, eu preciso emagrecer. Não tem um homem de negócio que eu converse bem sucedido aqui que tenha o peso que eu tenho. Não é, amor? Exato. Foi chocante, né? Você vai... Não, quando eu te vi, que eu te encontrei no Café com Síndicos, né? Da nossa saudosa Lu, né? Que nos deixou aí. Lá no Café com Síndicos em Ribeirão, te conhecia até então, normal, né? Tô te conhecendo. Mas quando eu te vi, depois eu falei, cara, o que aconteceu com esse cara? Né? A primeira coisa, tá doente? Aconteceu alguma coisa? Você viu, né? A gente perde o amigo, mas não perde a piada, exato, né? Tá tudo certo. Não, mas assim, muda mesmo, né? E choca, né? Assim, quem conhece fala, pô, legal. Tem um exemplo, por exemplo, lá do Ailton. O Ailton, quando eu conheci o Tertuliano, ele era uma bolinha ele também. me falou que ele eu não conhecia ele antes. Acho que 20 e poucos quilos também. E muda, né? É uma jornada. Eu tô querendo mudar, eu já perdi 8 já. Eu percebi mesmo. Eu tô indo Falta um pouco, mas tá vendo? Falta mais uns 30 ainda. Piada lá, gente. Essa jornada, a gente faz exatamente isso no casal. A jornada não é... A gente não... A galera daqui a pouco tá chamando a gente de coach, viu, Paty? A gente tem nada a ver com coach, a gente só ensina o que a gente aprendeu, o que a gente faz, né? Sim. E o que dá certo. O que deu certo para nós, lógico, a pessoa tem que pegar aquilo que a gente ensina, formatar dentro da realidade dela para começar a dar resultado. A gente aquilo também, né? Você tem que trabalhar o seu CPF, o seu corpo, para você estar bem e conseguir gerir os seus negócios. Porque imagina, você ali cansado, estressado, limitado, como que você gera o seu negócio? E o que é legal para
para as coisas que a gente produz aqui para o mercado condominial, para o empreendedor do mercado condominial. O empreendedor é um cara, a gente já sabe que é um cara que tem zero tempo. Ele não tem tempo. Então, qualquer conteúdo que ele que ele tiver que conhecer, que tiver que alcançar para aprender alguma coisa, precisa ser, primeiro, rápido e segundo, prático. Então, o Casal faz isso. Eu vou ensinar aquilo que eu sei, deu certo para mim, faça, adapte ao seu modelo aí de negócio, ao seu modelo de vida e vambora. É porque não Então, tem uma receita pronta, exato, né? Você também tem que adequar a sua exatamente. receita, né? Mas resumindo, o Casal é isso. O Legal. Casal carrega isso, a gente faz isso e a gente esse ano, porque a gente, é igual eu falei, né? Quanto mais o tempo passa, a gente vai fazendo as interações, vai fazendo os rolês, como a gente fala, vai fazendo os eventos e tal, a gente vai entendendo onde é o nosso lugar. Hoje a gente tem muito claro onde é o nosso lugar, o nível de transformação que a gente consegue levar, e essas interações também traz muita transformação pra gente. Pra tá nós. E é engraçado que, como o Fred disse, né, que sempre é maior do que a gente imagina. Por quê? A gente tem a história da pessoa que emagreceu, a gente tem a história da empresa que estava quebrando e se reergueu, a gente tem a história do casamento que tinha acabado e se reestruturou. Então, a gente percebe que uma mensagem, Reginaldo, ela pode transformar âmbitos de vidas, assim, que a gente não faz nem ideia. Eu ia perguntar exatamente isso. Vocês, como casal, sentiu que isso aproximou mais vocês? Como Muito. casal, como marido e mulher. Sim. É como que se assim. Como não? É exatamente isso. A gente carrega uma mensagem, porque a gente acredita assim: Deus nos deu uma mensagem para cada ser humano, até porque cada um de nós tem um DNA completamente diferente. Então, Deus fez a gente de forma muito especial, muito específica. E aí, quando a gente entendeu que a gente carregava essa mensagem, que é a mensagem de dentro de casa, das dores, das mazelas que a gente já viveu, das faltas de muitas coisas que a gente já teve durante toda a vida, porque, gente, ao contrário do que possa parecer, a gente veio de baixo mesmo, tá, gente? A gente já precisou, por exemplo, de cesta básica para poder colocar comida dentro da nossa casa. Foi daí que a gente veio. A gente não veio de nenhuma Berço pronto, né? família super estruturada, não. Família, logicamente, a minha da parte, tudo pessoal bem honesto, tudo mais, mas todo mundo, como diria meu pai, pobre de marredeci. É a família tradicional brasileira. Exato. isso. Então a gente Né? precisou galgar e caminhar, e sempre caminhamos de uma forma muito honesta, muito correta, tentando valorizar o que as outras pessoas também têm, que fazem, também valorizar o nosso, para chegar aqui numa posição que a gente sabe que a gente tá e aí querendo transbordar na vida do outro para que o outro também consiga. Ah, legal. E aí veio a ideia do livro. Exato. Aí tudo isso que vocês contaram, né? Todas essas ações, né, que foram criadas, surge o livro. E aí no livro, quem for comprar o livro, quem for adquirir o livro, ele vai encontrar o que exatamente aqui dentro? Aqui tem 100% as nossas histórias, Legal. as nossas experiências. Então, cada capítulo desse fala um pouco, inclusive tem muita coisa falando do surgimento da 6P, né, Paty? É isso. Na verdade, o que a gente quis trazer? A gente traz uma visão panorâmica, assim, do que é o mercado condominial. Então, por que a gente fala como ter sucesso no mercado? Porque muita gente quer começar a empreender, às vezes já empreende. Então, uma empresa que já faz prestação de serviços para outras empresas e quer começar a prestar serviço para condomínio e não sabe por onde começar. Então, a gente inicia o livro trazendo essa visão, né? Como que é o mercado condominial, quais são as barreiras de entrada e tudo mais. E aí, a gente começa a trazer nossas histórias, onde a gente aplica algumas técnicas que já recebemos muita devolutiva de que deu certo. Inclusive, muita gente que lê o livro fala assim, cara, você podia trocar esse nome. Vamos aqui, por que trocar? Fala, não, poderia colocar como ter sucesso na vida. Eu achei muito legal. Porque realmente a gente não fala só do modelo de negócio, de como você vender, se relacionar no mercado, mas a gente fala muito mais do que isso. Foram coisas que a gente também não fala só o que deu certo. Então, a gente fala muito do que deu errado aqui. Muito. E aí, a gente foi com todo o coração, toda a mente para poder transmitir isso pro pessoal. Então,
Tem o nosso sangue, suor e lágrimas aí. E esse daqui já tem dono, viu, pessoal? Aí, ó, Esse já é meu. E você que está aí nos assistindo, quer ganhar um desse? No dia 9 de junho estaremos, ó, a gente nem combinou aqui, viu? Boa. Dia 9 de junho estaremos sorteando a camisa da seleção brasileira, porque no dia 13 tem estreia de Copa do Mundo, Brasil e Marrocos, e você que é ligado aqui no Pod Síndico vai ganhar a camisa oficial da seleção brasileira, mais o kit com os mascotes e mais um livro, Como Ter Sucesso no Mercado Condominial. Iremos sortear no dia 9 de junho. E então, o QR Code está aí na tela, se inscreva, deixe lá, preencha todas as informações que está escrito aí no nosso QR Code, no formulário. E no dia 9 de junho estaremos sorteando aqui uma camisa oficial. Tá vendo? E esse aqui Boa. já é meu, viu? Boa. Depois eu pego o autógrafo, tudo bonitinho aqui. Boa. Mas isso é muito importante. E daí, todo esse trabalho do casal de condomínios, aí tem a empresa que tem que estar gerindo ali, né? Que a 6P, que é uma grande empresa, vem acompanhando o trabalho. Já conheço alguns clientes, né? Então já tenho um feedback. E só que eu sei que tem alguns diferenciais. Bastante. Porque a gente vê, inclusive há uns 2, 3 anos atrás, tinha muita desconfiança em relação a garantidoras, né? Ah, o que é uma garantidora? Ah, empresta dinheiro. Aí já tinha gente falando mal, né? Principalmente alguns advogados que não curte muito o modelo, né? Porque acaba, ele entende que parece que tá tirando o trabalho deles e não é isso. A gente vai quebrar esse paradigma aqui também. E a garantidora, a 6P hoje, além de garantir a receita, ela tem outros produtos, ela se diferencia do mercado, né? Conta um pouquinho para nós aí sobre como que surge a 6P nessa história toda, desde 2022, ou vem antes, como que surge tudo isso, Ivo? Cara, a 6P, como tudo na vida nossa, minha e da Paty, surgiu da gente vendo uma necessidade, né? A gente viu uma necessidade de mercado, que é justamente o que você disse, né? E sempre existiu uma desconfiança, e ainda existe um pouco uma desconfiança. A gente tem andado por todo o Brasil, a gente ouve a galera, ouve o mercado, sobre as garantidoras de condomínio, e a gente falou, cara, dá para fazer algo, algum modelo, inovar com um modelo diferente para o mercado, né? E aí, em 2022, a gente fundou a 6P, que a gente gosta de falar que nós nem somos garantidoras, apesar que no mercado a galera acaba falando, pô, você dá crédito, ou aqui a gente conhece como garantidora. Porque de fato a essência não é ser uma garantidora, mas é ser uma fintech banking que leva crédito de forma facilitada para o condomínio, né? E tem grandes diferenciais. O primeiro diferencial que eu sempre falo em todo lugar que eu vou, que você que é síndico, você que é administradora, você precisa ficar atento quando você for contratar qualquer garantidora, é saber de onde vem o dinheiro da garantidora, tá? Por que de onde vem a grana, a bufunfa? Porque isso aí pode ser um tiro no seu pé, porque a gente vê, rodando o Brasil, a gente já vê garantidoras quebrando. Sim. Por conta que o modelo é frágil, gente. Porque qual que é o modelo tradicional? O modelo é um dono com capital próprio, com bolso próprio, onde coloca ali um capital ali para fazer a inadimplência de alguns condomínios, né? Vender, por exemplo, a receita garantida para alguns condomínios. O modelo 6P é completamente diferente. O que a gente fez? A gente formatou um modelo que fosse bom, que fosse atrativo para investidores externos. Quem são esses investidores externos? Esses investidores do mercado financeiro. Então, o mercado financeiro sempre, os bancos institucionais, a gente pode citar qualquer banco, eles sempre tiveram muito interesse no mercado condominial. Mentira ou verdade? Sim. Sempre tiveram, os caras sempre olharam para ele, pô, é um lugar legal de fazer negócio e tal, mas eles nunca quiseram entrar justamente pela dificuldade de mercado, de barreira de entrada. Exato, né? Porque é um mercado muito relacional. Sim. E a 6P, posso dizer que é uma das únicas ou a única empresa que conseguiu quebrar essa barreira entre investidor e mercado condominial. Então, o nosso capital, o nosso dinheiro, ele vem 100% do mercado financeiro. Então, são investidores que a gente chama que o mercado financeiro chama de investidores profissionais que colocam um capital
dentro de um instrumento que se chama FDIC, Fundos de Investimentos. E aí, dentro desse fundo, a gente, que é gerido por um administrador externo, auditado, né, com regras de CVM, Banco Central, que dá toda essa segurança para o condomínio que for contratar a 6P, a gente pega esse capital, mediante a nossa operação, e opera e leva o dinheiro ali para o condomínio mediante a operacionalização dos nossos produtos. Né? Então, no princípio, já é muito diferente. Aí, isso aí vem contratos completamente diferentes, não tem abusividades que muitas vezes tem no contrato da garantidora. Então, a essência já traz inúmeras coisas que não são iguais à garantidora. Então, Entendi. no mínimo, se você vê 6P aí, pelo menos fala que é uma garantidora 5.0, é uma evolução, como eu já ouvi a galera falando, beleza, tá bom. Se você ainda quiser falar que a gente é uma garantidora, mas então são diferenciais que no Podemos final... chamar como uma fintech. Uma fintech. Eu falo a fintech, é um nome que que eu acho que faz mais jus ao que a gente faz. Até porque o que é uma fintech na etimologia da palavra, bem na raiz da palavra? É uma empresa de tecnologia que leva crédito. Então, existem outras tantas fintechs no Brasil em outros segmentos. Então, você usa a tecnologia para levar crédito. E a 6P é isso, porque a gente tem a parte da tecnologia muito no nosso DNA. Inclusive, esse ano, a gente vai lançar muitos produtos. Já estou dando um spoiler aqui. Então, hoje a gente tem 3 produtos, mas a gente vai lançar outros tantos produtos. Então, é uma empresa que prima por levar a solução de verdade. Não é só tecnologia por tecnologia, porque tecnologia hoje já é. A gente tem celular, tem computador, já tem. A gente tem dito lá dentro da 6P que deve ser uma tecnologia que resolva um problema de verdade. Não, muitas vezes, resolver um problema de qual que é o sexo dos anjos. Cara, não quero nem saber. Quero nem saber. E condomínio tem um monte de problema que a gente há tempos tenta resolver com tecnologia e não consegue, né, Reginaldo? Sim, totalmente. Então, a gente precisa ser um pouco mais, às vezes, ser assertivo, e esse é o desafio da 6P. Legal. E qual que é o público hoje que a 6P tem hoje como seu cliente, né? O condomínio, assim. Qual que é o perfil do condomínio? Qualquer condomínio? Legal. Seja, como que funciona? Mediante os 3 produtos, a gente... Opa, desculpa. Ao vivo Quem sabe faz ao vivo. Mediante os 3 produtos, a gente tem desde o perfil classe A, né? Do perfil com condomínio alto padrão. Por que alto padrão, né? Porque deveria ser um produto um pouco mais classe C, né? Para baixo, Minha Casa Minha Vida e tal. Esse é o grande público. Mas por que classe A? Porque a gente tem feito muito, por exemplo, instalação de placas fotovoltaicas, que é para um padrão BA, que o cara já está pensando nisso. Não que o Minha Casa Minha Vida não esteja pensando, que não vá fazer. É que vem outras prioridades. Exato. Antes, né? Você tem 10 prioridades, vai chegar lá em 11º, isso vai chegar lá para o Minha Casa Minha Vida. Mas os produtos, esses 3 produtos, eles têm o alcance de ir para todo público. Então, a gente tem feito para todo público. Fala um pouquinho desses produtos pra gente. Qual? Boa. Um é a Receita Garantida, que já tá assim meio que... O mercado já conhece mais ou menos os modus operantes, mas eu acredito que tem alguns diferenciais também de vocês. Sim. Mas e os outros produtos, né? Sim. Eu já conheço, hein? Eu acho muito interessante. O Receita Garantida. A gente tem que falar. O Receita Garantida é um produto que todo mundo conhece, então controla ali na inadimplência do condomínio e você tem uma sazonalidade maior, você tem uma previsibilidade maior ali dentro do seu caixa. Esse produto, gente, qual que é o grande diferencial nosso? A gente não tem cláusulas abusivas, a gente faz um contrato, logicamente, com prazo, né? Mas ele não tem cláusulas que amarra, que você fica 5, 6, 10 anos ali dentro de um contrato de garantidora sem precisar mudar. Então, se eu contratei ali por 1 ano, se no 13º mês eu controlei minha inadimplência, tchau, obrigado, de nada, e cada um pro seu lado e acabou. Hoje a gente vê contratos com cláusulas que é quase o condomínio dando a vida ali, né? Para rescindir, tem que devolver não sei quanto de dinheiro, tem que pagar não sei o que e tal. O que inviabiliza o condomínio de tomar uma decisão, entendeu? Sim. Então, essa foi uma das coisas que nos chamaram a atenção para esse mercado. Exato. Quando nós só tínhamos o escritório de advocacia.
Então a gente via síndico chegando desesperado lá com esses contratos, que era tudo que tinha no mercado na época. E hoje o Exato. que mais tem, né, Paty? É esse contrato abusivo. Semana passada mesmo, eu mandei uma proposta para uma cliente, né, que solicitou, né, uma apresentação da administradora. Aí ela pegou tudo a proposta, achou muito boa, né? Aí depois falou, amanhã eu já te ligo. Daí amanhã ela não ligou, depois de amanhã também não ligou. Aí daqui uns 3 dias eu liguei para ela. Ela falou, Regi, eu vi aqui o contrato da administradora que está aqui com a gente. Eles amarram, a gente tem um contrato que está todo amarrado, tem que pagar uma multa altíssima de 50% do valor Exato. das parcelas restantes, e aí o contrato ele renovou automaticamente, eu Ninguém assumi se- o condomínio tem 30 dias, tá tudo... Aí você vai ver lá, a administradora não é administradora pequena não, é administradora grande. É. Aí eu pergunto, né, até pro doutor Frederico Ivo agora, Sim, né, sim. prestação de serviço, né, eu contratei a sua prestação de serviço, eu não estou contente, não tem um produto ali que amarra, eu acho que tem que ser mais, né, eu acho que o judiciário tinha que ser mais Tem. flexível e acabar com essas cláusulas abusivas, né? Eles deveriam. O judiciário ainda está entendendo um pouco sobre condomínio, né? A gente Sim. vê as decisões, essa última decisão aí sobre Airbnb. A Sim. galera ainda está tentando entender o que é condomínio, Sobre o que é carro realidade. elétrico também. Carros elétricos. Então, assim, tem uma coisa que eu também acho absurdo, né? Você pega contrato de 4, 5 anos, o cara com renovação automática, enfim. Pelo mesmo período, né? Eu acho abusivo demais, mas é o nosso mercado, né? E se você for levar em consideração a mentalidade da empresa que tipo, coloca uma cláusula dessa, é aquela mentalidade, eu não posso perder esse cliente. Sendo que a pior coisa que tem para fazer é isso, né? Porque muitas vezes é um cliente, essa cliente mesmo, é uma cliente que vai ficar insatisfeita, Sim. que já tá sabendo que você colocou essa cláusula que é abusiva. Não é melhor chegar e falar, não, você quer sair agora? Pode sair, não tem problema. Melhor Melhor que ruim você lá, depois você volta. é isso, é melhor você ter um Deixa a cliente porta aberta. satisfeito, falando uma síndica, uma administradora falando bem de você do que um monte de gente Exatamente. falando mal, né? É. Mas a galera do mercado condominial, maioria ainda não entendeu isso, né? E aqueles contratos, né? Igual indo pro mundo, aproveitando a época de Copa do Mundo agora, o contrato daquele jogador de futebol que ele é contratado para jogar bola, mas se ele der um passe, ele ganha mais, se ele faz um gol, ele ganha o triplo. Ah, isso é o que mais tem. Exato. Aí isso- tem controle de carga agora, tem tudo, né? Então, Tirou um cada xerox, coisa- você É. já triplica o valor. Exatamente. Então, Essa é a assim, dinâmica. é complicado. E fora a receita garantida, tem outros produtos. Tem né? outros 2 grandes produtos. Um é a compra da inadimplência histórica. Então, você chega, imagina você síndico ou administradora, você ali acabou de assumir um condomínio e você vê que tem um passivo, né? Uma carga ali de pessoas que não pagaram taxas condominiais pelo prazo, às vezes, de 3, 4, até 4 anos e meio. E aí, o que você vai fazer com isso? Porque é um dinheirão parado, beleza, condomínio contratou advogado, já tem até as ações judiciais correndo, só que isso é um dinheiro parado que o síndico não vai ver quando vai acabar entrando no fluxo, que você pode antecipar isso. Então, o que a gente faz? A gente antecipa isso, né? Logicamente, a gente cobra uma taxa de serviço ali para antecipar, mas imagina, aí eu cito um caso prático desse produto, que é um caso, é o primeiro... Sim, Lá case atrás, de quando sucesso. o primeiro case que a gente fez, síndica queria fazer. Preciso até mudar o case, todo lugar que eu vou eu falo desse case, mas é que é muito bom. Que é bom, né? É bom se... Mas assim, a É gente. que, na verdade, tocou muito a gente. Porque Exato, foi uma história que a gente viu muito de perto, né? A gente exato. viu as crianças e tal. Então, eu até falei pra ele esses dias. Eu falei assim, você tem tantas outras histórias? Ele falou, mas essa eu tava lá. Mexeu, né? Eu tenho muita criança em casa, né? Mas o que aconteceu? Ela tinha ali, a síndica tinha ali um valor alto ali, era cerca de 300, 400 mil reais de inadimplência histórica,
né, de pessoas que não tinham pagado condomínio, e ela falou, doutor, eu preciso, a gente estava assim, acabando de estruturar o produto dentro da 6P. E aí eu preciso fechar aqui um muro que acabou de cair do condomínio, é um muro que, esse muro de trás do condomínio, atrás do condomínio passa uma rodovia e as crianças fogem ali. E elas são atropeladas e tudo mais. E eu preciso fechar isso, só que eu não sei como fazer. Tem esse valor, olha o tanto de inadimplência que eu tenho. E ali eu vi, cara, que tem uma oportunidade de um grande negócio, né? Tanto para o condomínio quanto para a 6P. E aí a gente fez isso, ela fechou, colocou... Imagina você administrador ou você síndico, você chegar numa assembleia e falar assim, acabei de levantar 300 mil reais para fazer o muro aqui, acabar de consertar o muro do condomínio que caiu e não vai aumentar R$ 1 na sua taxa condominial. Porque não aumenta, né? Você compra o passado... você é reeleito, acho que por 50 anos consecutivos, entendeu? Vão sair te abraçando, te levando para cima, porque você acabou de resolver. Então, é um produto muito bom. Sempre pensando que você coloca um dinheiro à vista, é pago à vista, não, a gente não parcela isso, tá? Não tem limitação de valor também, tanto que a gente já fez compra de inadimplência de R$ 2 milhões, talvez foi um pouco mais, o máximo que a gente fez de 1 milhão, de 2 milhões e meio. Aí você pode falar, mas caramba, tinha condomínio com esse nível de inadimplência? Tinha. Eu já tô contando aqui o deságio, tá? Que a gente pratica. Sim. Então, o dinheiro que foi no caixa do condomínio à vista, ele fez um monte de coisa que precisava. Então, é um produto muito bom. Lógico que é o que você falou, Reginaldo. A gente passa... Esse produto tem saída no Brasil? Muito, muito. Porque ainda tem muito condomínio que não tem receita garantida, não tem garantidora. Uhum. Só que a gente ainda passa pela barreira do advogado. Então, eu já quero desmistificar essa parte do porquê. O advogado ele já entrou com essa ação, ele tem uma expectativa de receber um honorário dessa inadimplência, que muitas vezes é 500 mil. Outro dia eu estava conversando... Até um outro dado, né? Estava conversando com um advogado do interior de Minas Gerais, a gente tem rodado o Brasil inteiro, e ele falou assim, eu falei assim, doutor, quanto você tem de inadimplência? Porque ele é especialista em cobrar taxas condominiais. Eu falei, quanto você tem aí no seu escritório cobrando hoje de taxas condominiais em atraso? Ele falou, cara, eu tenho 25 milhões. Um escritório que não é grande, a gente nem conhece aqui, ele tem 25 milhões. Cara, esses 25 milhões, né, dentro do caixa do condomínio, o que faria, Reginaldo? Meu Deus. Transformaria os condomínios. E aí Construiria outro condomínio. Exato, entendeu? Dependendo do tamanho, Então, né, assim... Isso, com certeza. Então, assim, o que a gente faz normalmente quando já tem... A gente compra também esses títulos ajuizados e aí o que a gente faz com o advogado? A gente também... dentro desse... A gente entra num acordo ali entre condomínio, 6P e advogado para que você também receba seus honorários, sua previsão de honorários. Logicamente que não é o que você receberia ali dali 1 ou 2 anos, mas a gente consegue trazer um valor que fique bom para todo mundo. Isso é legal. Então é um super produto. A gente tem mais uma dificuldade do entendimento do mercado. E sem dizer, né, que o poder judiciário ele é muito lento ainda, né? Por mais que o condomínio tenha ali o advogado acompanhando, fazendo todos os trâmites legais, mas tem uma hora que o advogado não tem mais o que fazer. É aguardar a justiça. E infelizmente a justiça, apesar de ser um título, né, executivo, então assim, tem as dificuldades, né, ainda, né? Tem. Então, realmente é um produto que vai... Que vai não, né? Que já está aí mudando a vida de muitos condomínios, né? Exato. E tem a questão também, fechando aí a questão dos produtos, tem também o financiamento. Como que ele funciona? Financiamento, a gente ama fazer financiamento lá dentro da 6P, porque a gente conseguiu, de fato, um formato que é diferente que o mercado atua, né? Primeiro que é um financiamento muito facilitado, um financiamento via antecipação de taxas, simplificando. Você tem aí uma obra, uma pintura de R$1 milhão para você fazer dentro do seu condomínio. Logicamente que qualquer obra aí acima de 150 mil, né? Sim, claro. Levando em consideração a legislação, você vai ter que levar para uma assembleia de condomínio. Você leva essa aprovação dentro da assembleia, aprova mediante financiamento da 6P. Acabou a assembleia, a gente tem um financiamento que ele vai de 12 a 60 meses.
né? Mas só ajudando minha equipe do operacional, assim, é 12, 24, 36, 48, 60. Que outro dia o cara falou assim, Sim. você consegue fazer em 17 vezes? 17? Não. Aí já complica um É pouco mais. 12, 24. Eu sei, É certinho. igual financiamento de carro, Faz né? 3 vezes pra mim. Entendeu? Ou é E- 12, ou é 24, ou é 36. 36, 48 ou 60. E aí ele vai, o seu condômino, ele vai escolher qual a parcela que encaixa mais. Porque você tem uma pluralidade, uma diferenciação ali entre os Condôminos, condôminos de qual que é o bolso dele, né? É, Ele pode estar mais capitalizado, falando, não, eu quero pagar em 2 vezes, que eu não quero ficar pagando juros. E pode ter a pessoa que fala, não, eu tô mais apertado, Facilita em 60 60. vezes. E aí isso a gente tem feito muito no Brasil inteiro, e aí é um produto que viabiliza, inclusive, parte de fotovoltaico, agora a questão cobertura de garagem cobertura de também, garagem, carros o carro elétrico tá pegando aqui, tá vindo com carregadores. força, porque existem ali uma obra que varia entre 100 e 200 mil. Porque não é só o carregador, Você né? tem que fazer toda a adaptação. Mudança. A lei fala que você tem que dar toda a infra, né? Sim. Toda a infraestrutura. Então você coloca a infra e essa infraestrutura, eu perguntei Caro. para algumas pessoas Fio é aí, caro. entre 100 e 200 mil para a pessoa ter ali o carro elétrico. E, cara, e para mim, na minha concepção, assim, como cobertura de garagem, como fotovoltaico, Pintura, como pintura, tudo retrofit isso. de elevador. Isso, Olha quanta coisa. elevador, que eu morro de Playground, medo. né? Construção de quadra. Olha, se São- começar a puxar aqui. E são, Academia. todas Academia. coisas que valorizam o patrimônio Sim. porque você cuidar ou trazer mais benefício para o condômino, isso valoriza, deveria ser a pauta principal de todo mundo que administra e é síndico de condomínio, porque, né, Exatamente. mas é um produto bom, é um produto que não é um produto bancário, então o síndico não fica como avalista da operação, vai um boleto para cada morador, ou seja, síndico ou administradora, a gente operou, pagou você, nunca vou te ligar para falar que você tem que pagar alguma coisa para mim, nada disso. O máximo que você vai fazer é deixar, logicamente que naquela camaradagem você vai deixar os dados aí do seu condomínio atualizado comigo, para que se eu precisar Sim. cobrar, fazer alguma coisa, eu tenha os dados ali. Então não é nada vinculado ao CNPJ do condomínio, é vinculado a cada CPF apartamento. individual. Exatamente. do morador. E nem ao síndico. E é interessante isso, porque muitos não têm esse conhecimento. Não sei se você vai lembrar, na última vez que eu estive aqui, no podcast, a gente estava com uma síndica conversando ali Sim. fora. E aí o Reginaldo falou para ela, falou assim, não, bacana é que ele não deixa você como avalista. Ela falou, mas existe isso? Ele falou, existe. Dá uma olhadinha no seu contrato. Ela, ai, eu não vi. Ela ficou desesperada, começou até a passar mal, né? Exatamente. Porque muitos síndicos não têm esse conhecimento de que existe essa prática no mercado, né? Então, toda essa parte de conhecimento, a gente costuma dizer assim, Reginaldo, que existem empresas que se beneficiam com a ignorância das pessoas. No nosso caso, nós nos beneficiamos com o conhecimento, porque quanto mais as pessoas conhecem, entendem, sabem do contrato, mais elas vão querer fechar negócio com a gente. Sim. Exato. Realmente isso é um reflexo da nossa sociedade no todo, né? Exato. Então, quanto mais ignorante você tá, menos você sabe votar e escolher, É isso. né? Então, Exatamente, acontece aí exatamente. não entrando no mérito, né? Mas é o que acontece aí no dia a dia da nossa política, né? E sabe uma coisa legal que vai ser o primeiro lugar também que eu vou fazer outro anúncio. Opa! Mais um anúncio. Estamos cheios das manchete. novidades. Tá vendo? Bomba! Manchete, vocês pegou. Mas assim, uma coisa muito legal que a gente tem falado, mediante a 6P, a gente fundou em 2022 e a gente, como eu disse, a gente trabalha mediante fundos de investimentos. E a gente está acabando, né? Deve lançar agora, né? Só estamos acabando de ajeitar a parte de documentação do próximo fundo de investimento, que aí o valor é bem alto, para também mostrar para você que a gente está com capital para injetar e fazer seu condomínio mudar, né? Outro dia eu vi uma concorrência falando que montou um fundo de 300 milhões, eu falei, não, eu preciso divulgar, porque a gente esquece de divulgar. O nosso próximo fundo agora é de 2,5 bi. E aí, assim, a gente já tem atendido 19 estados, a gente já tem se estruturado para conseguir fazer muito mais operação, mas precisou de dinheiro. A nossa meta Reginaldo, agora você ainda mais como patrocinador, assim, pessoa pensou em dinheiro dentro do condomínio,
Não vai falar de outra coisa senão da 6P. E a gente- 2 2,5 bi. bi e meio. Dá Faz pra... empréstimo, assim, Essa fez outra pergunta. para estúdio de podcast, para O CNPJ do o síndico. CNPJ, para administradora. Então, é um fato importante, Que porque legal, a gente, isso o é nosso, muito o importante. nosso primeiro FDIC foi de 100 milhões. Então, as coisas estão fluindo muito bem, caminhando É muito bem. resultado, né? Resultado tá vindo, a gente tá conseguindo deixar tanto o mercado condominial, não é uma empresa perfeita, né? Mas a gente tem deixado o mercado condominial satisfeito e vem muita evolução pela frente. Como eu disse, como a gente é uma empresa de tecnologia, para você ter tecnologia no DNA, a gente é inquieto, toda hora a gente está pensando na solução nova, vem produtos novos aí e com um capital muitíssimo relevante, talvez o maior capital aí acumulado para operações financeiras dentro do mercado condominial. 6P fazendo história de verdade, a gente fica muito feliz de Ah, estar dentro disso, né? Isso Dessa transformação. isso é muito importante, né? Até ser divulgado, porque você sabe, né? Mercado condominial, Paty, eu tô já nesse mercado aí uns 20, acho que fazer 24 anos agora. Então é igual empresa lá, o que a gente chama, né? Os peão de fábrica. Sim. Que na frente dos chefes lá não fala nada, mas quando vai no vestiário, na hora de ir embora, nos refeitórios, aí, né? Então, condomínio é assim, nos elevadores da vida, aí a gente O ouve. pessoal quer comentar, né? Exato. E aí a gente ouve muita besteira, né? Então é importante essas informações, né? A gente tem aqui um trabalho muito sério de levar um conteúdo muito sério, Isso. então isso é fundamental. Mas deixa eu te perguntar, né? Que acredito que até uma dúvida Sim. dos síndicos é, a respeito do inadimplente, né? Como que é o passo a passo que a 6P ela faz para cobrar esse inadimplente, né? Porque a primeira coisa que passa na cabeça do síndico, e eu conheço, tá? Eu conheço um síndico em especial, se ele estiver assistindo, ele vai até saber que é ele, que ele gosta muito de passar a mão na cabeça do inadimplente. Eu falo para ele, fulano, você tem que passar a mão na cabeça de quem paga o condomínio, porque é ele que ajuda a manter as despesas, ele que ajuda a ter ali a segurança, a portaria. Inadimplente, me desculpa, você tem que entender a situação do cara, mas ninguém fica numa situação difícil 4 anos, Exato. né? Alguma coisa tá acontecendo, Exato. né? E aí ele, só para você ter uma ideia, aprovou a assembleia para contratar a garantidora, né? Aprovou tudo. E na segunda-feira a garantidora mandou o contrato, ele mandou de volta e falou: não vou assinar nada, não. Não. Ele foi até contra a decisão de assembleia. Quero ver como que ele vai responder isso depois. Mas, Sim. assim, qual o passo a passo que a 6P Legal. hoje tem com o inadimplente? Então, o cara tá ali, você tá garantido a receita do condomínio, passou 1 mês, 2 meses, como que é feita essa cobrança? Olha, a gente é muito, muito, muito cordial. Qual que é legal construir aqui um princípio que a gente trata a pessoa que está devendo. Eu estava até fazendo a gente faz um momento lá com as novas pessoas que entraram dentro da empresa e a gente está falando sobre isso até porque acaba que como a gente está crescendo muito, está contratando muitas pessoas para a área de cobrança. Eu estava falando justamente nisso. Nós tratamos o inadimplente como um cliente mesmo. Então, essa é a mentalidade da 6P, sempre foi assim. Isso porque a gente trouxe do nosso próprio escritório, que a gente fazia muita cobrança e tal. Porque na maioria das vezes, é o que você falou, na maioria das vezes, a cada 10 casos de inadimplência, eu acho que posso dizer que pelo menos 8, a pessoa tá ali por um período, mas depois ela resolve o problema dela, Sim. né? A maioria não é um devedor contumaz, um devedor que vai ficar muito tempo ali. Ele mesmo já se sente incomodado, até porque essa informação ela é pública e notória de que o condômino que não paga as taxas condominiais vai perder o apartamento, vai para leilão e acabou. É porque a dívida é da coisa, né? Exato. Não é da pessoa, né? Não é do Exatamente. CPF, né? Isso. Então já é Então, público, ele vai dar um Google ali e falou, cara, eu preciso acertar isso, senão eu vou perder meu apartamento. E hoje, apesar de não ser rápido, mas perde. O que a gente vê bastante é falta de conhecimento.
comunicação mesmo. Então a gente vê muito condomínio, você pode achar que isso é absurdo, mas a gente vê muito isso, muito condomínio em que o condômino ele não sabe da dívida dele, não, ele esquece de pagar e aí ninguém cobra e ele Sim. se esquece. Já tivemos inúmeras situações assim, né? Então por isso que a gente começou a visualizar o inadimplente lá na época que a gente fazia uma cobrança como um cliente, porque eu penso assim, o meu cliente ele precisa estar ciente de tudo que está acontecendo, da dívida dele, de quanto que isso pode aumentar, dos malefícios que isso pode causar Acarretar, né? para ele. Inclusive, a gente percebe assim, perto de assembleia, a galera procurando mais para fazer pagamento, porque quer votar, né? Então, tem toda uma série de tratativas que a gente precisa fazer, como o cara sendo um cliente mesmo. E a dinâmica normal de uma garantidora tradicional é a dificuldade extrema, aí você pode me confirmar ou não, mas é o que a gente ouve, nossa experiência traz isso. A dificuldade extrema do devedor conseguir falar na empresa. Isso é terrível, Sim. né? Então, o que a gente falou? Mediante essa dinâmica de que esse devedor, ele é meu cliente, ele precisa conseguir falar comigo. E aí, como que você fala, como que você cria canais de atendimento onde ele consiga falar, eu quero falar agora, eu vou falar, é 8 horas da noite, eu acabei de chegar em casa, eu quero falar lá. Então, a gente criou, mediante essa questão de sermos uma fintech, de ter tecnologia de ponta a ponta do negócio, hoje, se o devedor ele entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, ele vai ter um atendimento automatizado, mas muito fácil. Ele vai digitar, por exemplo, o CPF dele e já vai vir todas as parcelas que ele está em atraso ali dentro dessa automatização dele no nosso sistema. Muito, né? Isso é pelo WhatsApp, a gente tem um aplicativo, chama 6P Boletos, e também, logicamente, que a gente dentro do horário comercial tem uma equipe grande lá de atendimento para poder fazer isso. Mas, veja só, a pessoa está devendo, imagina que ele está devendo uma taxa condominial, ele já é avisado por isso, né, de cara ali, por um período, para que ele resolva esse problema. Mas a gente espera bastante que é prudente porque a gente faça isso para poder ajuizar uma ação contra uma pessoa que está devendo. A gente espera o prazo de 12 meses. No 13º mês, ou seja, ele precisa acumular 12 meses para a gente ajuizar uma ação. Ou seja, durante esses 12 meses a gente está ali tentando contato. Às vezes o cara fez um acordo, a pessoa fez um acordo e não conseguiu cumprir, para poder que ele tenha todas as oportunidades de fazer um acordo. Então, o principal é tratar ele como um cliente e dar todos os canais de atendimento para que ele seja atendido de forma rápida. Porque o que a gente ouve no mercado é que, cara, eu tenho garantidora X, eu não consigo falar com os caras, né? E aqui tem que ser uma dinâmica 100% fluida para ele conseguir. No final do dia, a própria dinâmica da onde vem o capital, por o devedor é bom, porque esse investidor que investiu X nessa taxa que foi inadimplida, o investidor quer que esse dinheiro retorne logo. Então, quanto mais rápido eu for, mais eficiente eu for, a 6P for de retornar esse capital, melhor. Então, a gente tem que estar buscando essa eficiência, essa tratativa, entendeu? Sim. Então, você, o síndico aí que não quer colocar, se não for 6P, eu aconselho você não colocar mesmo. Mas se for 6P, só vem porque você vai estar num lugar onde o seu devedor vai ser bem tratado. A gente não trata ele como uma pessoa que matou alguém, não. A gente vai tratar ele de uma forma Sim. cordial. Uma das coisas que acontece muito e, né, não é surpresa para ninguém, eu tenho uma administradora de condomínios e a gente vê, né? Inclusive, vamos ver lá alguns contratinhos para conversar depois. Boa. Mas uma das coisas que a gente vê é algumas pegadinhas contratuais, né? A gente mostra lá, explica, que é tipo assim, eu sou síndico lá do condomínio, meu condomínio tá com 30% de inadimplência. Sim. Aí a gente foi lá, fechou esse acordo com a 6P, né? Com a 6P não, que eu sei que a 6P não é assim. Mas com a 5P, né? E lá nessa garantidora tem uma cláusula lá com aquela chamada letras pequenas, né? Que se passar de 35, ele para de garantir a receita, né? Você já viu alguns casos assim, que acontecem essas pegadinhas? Praticamente todas
os Isso contratos. com a CSP não tem. Não, zero. E o síndico ele tem que se atentar. Explica pra gente. se eu Exato. não vi. Ele, todas as que o Reginaldo falou é muitíssimo importante. Todo contrato de garantidor. Eu não vi nenhum que não tem, tá, Reginaldo? Só o Sim. da CSP que não tem. E aí os concorrentes, se estiverem assistindo, pode me mandar atrás. no WhatsApp que eu posso ver. Aceita que dói menos, né? Mas assim, tem ali que se a inadimplência global do condomínio passar um patamar, que normalmente é entre 30% e 35%, a garantidora ele pode parar de garantir aquele condomínio. Na CSP não tem isso, porque como a gente entende a tese de uma outra forma, então a gente não tem, e eu acho extremamente abusivo você ter um contrato de empréstimo ali, acaba sendo um empréstimo de dinheiro ali pro condomínio, e de repente, do dia para noite, por conta de algo que você faz no seu dia a dia, que é cobrança, que é inadimplência, tratar da inadimplência, você deixar de garantir o condomínio, eu não acho bom. Não acho saudável para o condomínio. Eu acho desequilibrado, inclusive. Então, a gente resolveu não ter. Outra cláusula que tem parecida com essa. Após 12 meses de inadimplência de um condômino, de uma unidade, a garantidora também pode parar de garantir aquela unidade específica. unidade. Nós também não temos isso. E isso é quase que também 100% dentro da dinâmica dos contratos das garantidoras. Isso é importante também. Porque, igual eu falei, eu trato disso. Eu faço isso o tempo inteiro. E aí, colocando só um dado a mais, eu tenho um condomínio que eu já peguei de cara com inadimplência de mais de 80%. Só que aí, mediante ao meu trabalho, né, eu analisei ali, mediante o nosso trabalho, isso aqui vai pelo menos abaixar pela metade. E foi o que aconteceu, abaixou para menos da metade. Mas eu trato disso, vocês bem especializada com isso. Se eu me acovardar por uma inadimplência que seja alta, a gente tentou entender qual que é a dinâmica desse condomínio que tem 80% de inadimplência. Sim. O que está acontecendo? É uma coisa grave? O que é? E aí a gente conseguiu vencer isso. É um condomínio que tá com a gente até hoje, inclusive. Isso é importante. E hoje, né, falando até em tecnologia, eu percebi também, né, até conversando em reuniões anteriores, mandar um abraço aqui pro Rico, que me atende Rico muito bem Paiva. lá, né? Rico Paiva, né? Rico Paiva, é isso. Ele é gente boa demais. E a gente sempre brinca, né? É bom andar com uma pessoa que tem esse nome, né? O cara né? mexe com dinheiro e ainda chama rico, Chama de tá rico, fácil, aí né? fica fácil, né? E aí ele me explicou bastante coisa, como funciona, né? E aí falando de tecnologia, né? Que a gente vê aí que hoje tudo é relacionado à tecnologia, inteligência artificial. Tem algum, você já contou alguns spoilers aqui, mas tem alguma coisa assim de mudança para os próximos meses, porque antes a gente falava, né? A gente está prevendo alguma coisa aí para o futuro, e esse Sim. futuro era 5, 10 anos, Sim. né? Hoje o futuro é 5 meses, 3 Sim, meses. sim, Semana que sim, vem sim. tem alguma novidade, né? Que os clientes, que os síndicos que está aí nos acompanhando, pode aguardar que vai vir novidade ainda? Sim. Cara, essa questão da inteligência artificial... Mais uma bomba, hein? Mais uma Vamos lá, bomba, vai virar hein? corte. Mas assim, essa questão da inteligência artificial é uma coisa que a gente tem estudado muito. Nessa última semana que a gente teve em Nova York, eu tô chique, hein, Reginaldo? Em Você Nova tá muito York. Fala que chique, foi pra né? Nova York. Eu fui para Osasco semana passada e fui para Nova York. Ó, os meus haters, um beijo. Fui pra Nova York. Mas eu tive em Nova York também para essas interações. A gente teve uma rodada ali com investidores, pessoas que já investem aqui na CSP, também estudando muito sobre inteligência artificial. E, cara, uma coisa que eu posso dizer assim: primeiro que a CSP pode ficar com isso na cabeça, que a gente vai ser o pioneiro em muitas coisas aqui dentro. Que legal. Eu ainda não posso falar, mas a gente já tá trabalhando fortíssimo, tá? Quando puder, vem aqui. As primeiras coisas, existe uma mudança muito grande que vem não só no setor condominial, mas no mundo, sabe? A galera já tem falado muito nisso. As mesas que a gente sentou lá, conversou com outros segmentos, outros setores, que a gente é sempre assim aqui no mercado condominial, né? A gente sempre tá um pouco atrasado
a outros mercados. E é normal, Sim. porque é um nicho, nós somos um nicho do mercado imobiliário, tá tudo certo, não é porque nós estamos atrasados. Mas nós ainda não concebemos o poder desse negócio da inteligência artificial. A gente nem entendeu muito bem, apesar eu estava estudando sobre isso, a inteligência artificial não existe de hoje, né? De muito Sim. tempo, só que a velocidade de processamento de coisas que tem acontecido com a inteligência artificial vai mudar a nossa maneira de ver as coisas. E aí a 6P, o que a gente pensa? Sempre a gente volta para a nossa essência. A gente já detectou, por exemplo, muitos... eu vou falar de um só, tá? Para vocês Sim. não ficarem curiosos. Mas a gente já detectou muitas brechas, muitos gaps no mercado, muitas coisas que o próprio mercado já sabe que não é bom, né? Um exemplo disso são as contas pool. As contas pool a gente já sabe que não é bom, mas a galera insiste em fazer. Por exemplo, em São Paulo um pouco menos, mas no Sul, são todas as administradoras que trabalham nesse sistema. E com o IA, isso vai acabar. Não tem Porque como continuar, existe, entendeu? né, um motivo, Sim. que é a facilidade da gestão. Então, nós inclusive tivemos no Sul recentemente para ouvi-los, né, para entender, gente, como que nós conseguimos ver tudo que pode acontecer de ruim. Eles tiveram várias experiências lá, nós estivemos em Porto Alegre, eles contaram para nós casos de diversas administradoras que quebraram, que deixaram o condomínio sem R$ 1. E mesmo assim eles continuam com essa prática, a gente quis ouvir, não, conta para nós o porquê. E a gente viu que O grande o motivo. grande motivo é a facilidade na gestão. Da gestão do síndico mesmo, Sim. porque ele tem ali, às vezes ele tem 30, 40 condomínios dentro de uma administradora, e ali muito mais fácil ele não ter que se preocupar em pagar uma conta. Mas, cara, você tá deixando muitas vezes milhões ali, porque você juntar 30, 40 Onde dá você é o milhões. responsável, né? Exato. E porque é muito difícil você processar. Para administradora também é muito difícil. Você tem uma administradora, você trabalha uma conta, sei que você trabalha uma conta para cada condomínio. É mais difícil. Se fosse uma conta só, não era mais fácil. E a desculpa deles é essa. Só que com inteligência artificial isso muda o jogo, cara. Porque todo esse processo, ele é feito por máquinas com uma pessoa um pouco mais capacitada gerenciando isso, entendeu? Entendi. Então, o que a 6P está vendo? Muitas. Isso eu falei de uma oportunidade. Existem inúmeras oportunidades dentro do mercado que quem dominar essa ferramenta, que é uma ferramenta, vai sair na frente. Então, o que eu posso falar que a gente já viu isso, já mapeou e a gente está trabalhando forte para Isso é muito poucos dias, poucos meses, começar a lançar outras coisas que é solução. A gente, voltando para nossa essência, é criar uma solução para um problema. Tem um problema, toque uma solução. E já trazendo um spoiler também, nosso próximo evento vai acontecer no dia Verdade. 26, que é o núcleo que acontece no Espaço 6P, e o tema vai ser inteligência artificial. Nós estamos trazendo um empresário que tem o seu negócio baseado em tecnologia, e estamos trazendo uma pessoa da nossa equipe, que é um dos nossos sócios, que é o grande cabeça por trás de toda a tecnologia, que a gente fala, cada um tem Sim. uma responsabilidade ali dentro, e esse sócio é o sócio da tecnologia, é ele que pensa todas as ferramentas tecnológicas da 6P, e ele vai estar com a gente lá para palestrar para esses empresários do mercado condominial que querem saber mais sobre inovações. Isso é fundamental, né? E o síndico que quer se atualizar, ele tem que buscar esses conhecimentos, né? Porque aqui, por exemplo, nós não estamos vendendo um produto, nós estamos apresentando soluções de mercado, Exato. isso. né? E hoje vocês têm uma solução para várias dores que existem no mercado, né? Justo. E são dores assim que temos todo dia, aquela dorzinha de cabeça que fica assim, né? Pim, pim, né? Exatamente. E aí, melhor do que um tratamento paliativo, né? Onde você resolve aqui hoje, vem aqui, vamos fazer um acordinho aqui, aí o cara, você parcela para mim? Parcela em quanto?
Vê aí, Casas Bahia aí, 30 vezes, 50 vezes. Aí o cara paga a primeira, a segunda, daí para de pagar. Aí Exato. volta tudo de novo lá, estaca zero o condomínio que vive, continuando e não consegue fazer nada. E às vezes esses acordos faz lá parcela de R$ 50, R$ 60, que não ajuda em nada, a melhorar nada. E a pessoa, e aí eu falo, né, do adimplente, né, aquele que paga. Ele não vê, ele acaba desmotivando também. Ele Exato. não vai deixar de pagar porque é uma obrigação, né? Tá ali, tá na lei, tem que pagar a cota de condomínio. Mas ele desmotiva. Ele vê o patrimônio dele sendo desvalorizado. E isso é muito ruim, né? É terrível. É muito, muito complicado. Você que está aí Verdade. nos assistindo, mais uma vez, peço o seu like, não custa nada. Deixa o like lá, deixa o joinha, ative aí as notificações, compartilhe todo esse conteúdo e, claro, se inscreva no nosso canal para aumentar ainda mais aí a nossa audiência. Então, isso é importantíssimo, né? E não esqueça, compartilhe isso lá no grupo dos moradores, para que os moradores tenham a informação e ajude até você mesmo, síndico, no dia a dia, nas escolhas, né? Para as escolhas serem mais assertivas. Então, acho que isso é fundamental para a sua gestão. Uma coisa que eu ia te falar, né? O síndico, a gente acho que fez aqui um beabá, Foi bom, né? Foi ficou bem bom. claro, né, para a galera, né? Boa. Mas documentação hoje, que eu acho que isso é importantíssimo. Legal. Qual documentação que o síndico hoje tem que pedir para uma empresa de receita garantida, para que ele se sinta seguro e tranquilo, para que tenha aquelas documentações e fala assim, pô, é mais ou menos um escopo, né? Sim, Pô, essa sim, aqui, caramba, por que que essa daqui não tem o que a 6P, por exemplo, está me mostrando? sim, Algo exatamente, errado não está exatamente. certo, né? Exatamente, exatamente. Fala pra gente, Fred. Cara, olha só, eu pediria, a gente fez muita, como advogado, eu fiz muita diligência, né? Mandava aquelas empresas, mandava o contrato, aí aqueles contratos, ah, eu posso alterar seu contrato que tá ruim. Leonina, né? Aqueles contratos É, que só é bom para um lado, né? exato. Cara, pediria primeiro o CNPJ para você ver coisas, se tem processo contra e tudo mais. Isso aí é prudente que todo síndico faça. A gente, por exemplo, dentro da 6P, a gente tem uma área de atendimento, Davi, abraço, Davi. O cara, ele é um das estrelas ali do nosso negócio, diante de um monte de estrela que a gente tem lá, né, Paty? Mas ele fica Graças a muito atento, Deus. por exemplo, a reclamações dentro do Reclame Aqui. Então, a nossa nota lá, eu acho que hoje deve estar para cima de 9. Não tem empresa perfeita, mas a gente faz isso. Então, pesquisa no Reclame Aqui. Se essa garantidora não tiver nada no Reclame Aqui, sim ou não, positivo ou negativo, já é um problema, né? Porque aí você está lidando com uma empresa que é pequena demais, às vezes, para dar uma garantia financeira para o seu condomínio. E eu acho que o central de uma garantidora é você saber de fato da onde vem o dinheiro. É uma pergunta que vai incomodar demais quem está te vendendo garantidora. Da onde vem o dinheiro da sua garantidora? Qualquer dia vão bater em mim, né? Mas assim, é Mas é verdade. importante. Mas é verdade porque, cara, você saber se esse capital num produto, por exemplo, se receita garantida, ele vai continuar fluido, né? Vai continuar acontecendo mês a mês ali, porque você primeiro cede o boleto, depois você vê o dinheiro, que se é padrão do mercado, você recebe o valor da receita garantida depois de 2 dias do vencimento. Então, você primeiro cede o recebível. Então, isso é muito importante que você faça minimamente essa diligência. E aí, dentro do CNPJ, logicamente que você tem o capital social. Hoje, o capital social nosso está enquadrado num capital social condizente com aquilo que a 6P faz, né? Isso é primordial, né? Isso é E é importante também dizer que, apesar que, é claro, é uma empresa que trabalha com recursos financeiros, então nós não saímos por aí fazendo as coisas de qualquer jeito. Então, tem um trâmite que deve ser feito, a documentação que deve ser enviada para nós, mas a gente faz isso com muita clareza junto ao síndico. Olha, nós vamos precisar de uma ata de assembleia que tem que seguir esse padrão, esse modelo. Se você precisar de ajuda, temos uma equipe aqui para te ajudar, para te orientar, enfim. Então, tudo o que é necessário para poder firmar
ali a contratação da 6P é muito claro e tende a ser muito simples. É que a gente sempre encontra no mercado condomínios de várias situações. A gente já chegou Sim. a receber solicitações de condomínio que não tinha CNPJ. Né? Isso acontece demais, aí não tem Não tem como, como. né? O condomínio precisa existir, precisa ter o CNPJ e tal. Mas aí o que nossa equipe faz, né? A equipe de onboard, o pessoal faz? Orienta. Ó, vocês querem, então vocês vão precisar regularizar isso, depois isso, dá um passo a passo para esse síndico, né? Orienta para que seja possível, porque para nós queremos que todos sejam nossos clientes, né? Entendi. Mas é claro que tudo feito muito corretamente. Tem um condomínio que chegou uma pergunta para nós, que a situação dele é a seguinte: tem um CNPJ, é um condomínio constituído e tal, só que tem muitas unidades que foram vendidas, né? Então, o proprietário em si já vendeu para um outro, para um segundo e para um terceiro. Como que faz numa situação dessa? Existe essa possibilidade? Sim. Porque não está no nome, por exemplo, É eu que tô fez um lá, contrato de gaveta, é tem um isso? contrato de gaveta, daí o condomínio vem no meu nome, Reginaldo, Sim. só que no documento, por exemplo, lá com a CDHU, com a Sim. prefeitura, tá no nome da Patrícia. Sim. Não, pra gente a gente vai garantir um condomínio desse de forma tranquila. Tem muito É? caso lá. É porque esses condomínios de interesse social, né, que o pessoal fala, Sim. eles acontece esse trâmite mesmo, né? Você tem um prazo ali pra você conseguir vender o apartamento, às vezes a Sim. pessoa não quer ficar e vende Porque às com vezes ele tem o termo de permissão de uso, né? Isso, exato. Então pra É. gente tá tranquilo, porque é o Então, que já é notícia boa aí pro nosso é, internauta. assim, condomínio CDHU, FAR, PAR, todos esses condomínios a 6P atende, tá? Perfeito. A gente não tem restrição quanto a isso, não. Isso aí, então já tem notícias boas para passar aí pro. Já ia falando o nome, não vou falar não. Bom, você falou do evento dia 26, Isso. né? Que é o primeiro da que é rodada o da primeiro da semana. rodada. Promete, hein? 26/5, lá na sede da 6P, Isso. que fica em Barueri, Alphaville, ali, né? isso. Região. Quer deixar o horário, tudo bonitinho. Na verdade, é só entrar só nas redes sociais. nas redes sociais, tanto do casal quanto da 6P, e se inscrever. A gente Tá. sempre pede, é gratuito, mas a gente pede a inscrição para que possamos organizar tudo. Você sabe Até como que a porque gente tem uma faz lá. jantinha lá, né? Eu queria Tem comes e bebes, é tudo uma qualidade altíssima. Eu não gostei porque é o dia da gravação, né? É o dia do pod, toda terça. Toda Eu já falei pra você mudar a data. Sacanagem. Viu que a galera fala, mano, tem que mudar, mano. No próximo a gente que Eu vou muda. fazer um programa gravado e vou pra lá. Porque o que a gente podia fazer? Você gravar lá Ou gravar e já lá ficar ao por lá, vivo pô. lá. Exato. Né? Olha, Chamar o convidado lá e maravilhoso. gravar lá ao vivo. E já fica com a por lá. plateia. Isso, que aí Que horas que você grava? Você grava mais 19 horas. É o horário que a gente faz. 19 às... então, aí pronto, já acabamos de fazer o rolê inteiro aqui. E tem mais eventos semana que vem. Isso, na Temos semana que São vem Bernardo do promete. Campo, temos no Butantã e na Arena Corinthians, né? Vai, Corinthians! Você não é Eu corintiano, sou né? palmeirense. Você tá vendo? Tem cara de gente mas boa. Nós vamos lá, nós vamos lá. Até Ele é vou, São né, Paulino, fazer- mas- Eu ia lá enterrar um sapo lá, mas não precisa. Mas não Tá precisa, ruim se já enterrar, tá Aí Mas vai eu pra sou Série C. corintiana, gente, pelo amor de Deus. Aí tem o São Deus Paulino, livre. palmeirense e a Você é corintiana. corintiana? Ninguém é Fechei até os perfeito, né? braços aqui. Eu fiquei feliz, gente. Eu comprei até camisa pra ir no evento. Sério? Vai com a camisa do Vou com a Corinthians? camisa do Ó, Corinthians. já tem que deixar avisado, né? A gente vai falar dos eventos agora, mas já tem. É sério isso, viu? Não pode, você que tá aí nos assistindo, que vai lá na Arena Corinthians, síndico, administrador, que vai estar lá junto com a gente. A única restrição que não pode ir de verde, pessoal. Restrição É de verde, mesmo? É verdade. Isso. Não pode entrar lá na arena de verde. Nem A por única- baixo. A única coisa verde que eles têm lá é a grama, né? Eles É tentaram, verdade. já mandaram o documento até para a FIFA e a FIFA não autorizou. Mas é É sério, mesmo? uma das exigências. Olha isso. Nós já fizemos um evento lá, né? E agora esse vai ser o segundo evento. E já aproveitando, falando para vocês, na semana que vem temos dia 26 lá na sede da 6P, o encontro lá do Casal dos Condomínios, que vai ser incrível também. Infelizmente eu não vou poder estar presente, mas estarei nos próximos. E Ótimo. no dia 27, aqui em São Bernardo do Campo, teremos
o evento 6P Day by Abrasconde, nessa parceria que está se iniciando Boa. aqui no restaurante De Brescia, em São Bernardo do Campo. Vai estar também nas nossas redes sociais, onde vocês poderão se inscrever, síndicos aqui da região do ABC, né, Diadema, São Bernardo, Santo André, São Caetano, Mauá, 7 cidades aqui que compõem a nossa região, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra também, e claro, alguns aqui da Zona Sul, aqui, Avenida CUPC, Interlagos, pode estar lá junto com a gente também. Então, dia 27, um jantar incrível oferecido aí pela 6P, onde a gente vai estar lá com o Dr. Peterson, né, que vai estar Fera, junto hein? com a gente, Fera batendo- demais. levando muitas novidades aí do mercado. O casal dos condomínios estarão lá também ao vivo, juntamente com a gente, e eu também vou estar lá, né? Boa, boa. Só fera. Então, dia 27, São Bernardo do Campo. Dia 29, lá no Butantã, na Zona Oeste, né? Restaurante Tordilho, que a gente também vai deixar o link lá nas redes sociais, com endereço, tudo bonitinho, horário de início, né? Recepção. E no dia 30, então 27, 29, e no dia 30, que é um sábado, aí é um sábado pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, estaremos lá na Arena Corinthians, né? Na verdade, estaremos no Fiel, na Cowork Fiel, que fica dentro da Arena Corinthians, fazendo também esse encontro aí para os síndicos e administradores aí do mercado condominial, levando muito conteúdo, todas essas informações que nós tivemos aqui, né? Vocês terão também lá essas informações, terá uma equipe lá da 6P atendendo vocês, quero já levar isso para o meu condomínio, então já vai estar lá uma equipe para atendê-los e também levar muito conteúdo. Então, já ia esquecendo, no dia 27, Dr. Peterson. No dia 29, lá estaremos com a Amanda Cioli, né, junto com a gente, Fera também. né, que é uma grande especialista aí do setor condominial, juntamente com a Pamela, que estará também compondo esse painel. E no dia 30 teremos a Sheila Militão e o Tiago Marcioli, diretamente exato. lá do Litoral, vai estar junto com a gente. Então, 3 eventos maravilhosos que estamos aí organizando e vai ser um sucesso para que a gente possa estar juntos aí e levar o que é de melhor para o setor condominial, né? É 3 isso. pancadas aí. 4, né? 4, na verdade, né? Começa a semana inteira, a gente gosta disso, o casal dos condomínios A gente adora gosta. isso aí, adora Mas evento. você vai ter a segunda e a quarta para descansar. Tá Exato. bom pra É E caramba. a gente faz isso, já é bom, a gente já fez 5, um dia um depois do Já. outro, né? É. E é o primeiro de uma série que a gente vai fazer junto com certeza. com o Reginaldo, um amigo e agora parceiro, e vamos junto. E Tamo dia junto. 9, de 9 a 12 de setembro, Congresso Brasileiro de Condomínios, que é o 5º Cobracon, e eu costumo dizer o original, que estará acontecendo na Expo São Paulo, e a 6P também vai estar lá junto com a gente. Em breve a gente já vai estar soltando aí as inscrições, o Cobracon que vai estar dentro da feira FEIPAT do meu querido Felipe Lima, nosso grande parceiro, que estamos organizando aí um evento maravilhoso, 4 dias de evento, mais de 25 palestras que teremos lá, Uau. mais novidades, empresas de todo o setor condominial. Então vai ter lá administradoras, empresas de engenharia, elevadores e tudo que você imaginar que atende condomínio, nós vamos ter lá no nosso 5º Congresso Brasileiro de Condomínios. Então, só coisa boa, né? Perfeito, é isso aí. Meu casal, meus parceiros, meus amigos, foi uma honra poder contar com vocês aqui nesse bate-papo, né? É o início de uma grande parceria. Espero que a gente possa aí fazer também grandes negócios juntos também, porque isso é importante, né? Sim. Para essa relação. E aquilo que eu falei, né? A gente quer levar sempre o melhor para o setor condominial. Muito bom. E a gente tem que estar, para levar o melhor, a gente tem que estar ao lado dos melhores. É Né? verdade. Então, para mim é uma honra poder contar com vocês aqui. Eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem para o nosso público de encerramento, né? E com certeza vamos voltar aqui mais vezes. Isso. Pode começar, mano. Primeiras damas. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez, né? Realmente a gente fica muito feliz, Reginaldo, em poder compartilhar um pouco daquilo que a gente está vivendo, desse movimento que a gente está fazendo. E, na verdade, a mensagem que eu quero deixar é o convite. É um convite para você que faz parte do mercado
de condomínios, o mercado condominial brasileiro, para que você não ande sozinho. Nós criamos esses movimentos que é justamente porque nós entendemos que quanto mais unidos formos, mais fortes nós seremos, né? Então, não ande sozinho, vem andar com a gente. Nós temos diversos caminhos, diversos braços aí para poder te ajudar a alavancar o seu negócio, a crescer, a se desenvolver como empreendedor. Então, eu quero fazer esse convite. Se você ainda não nos segue como Casal dos Condomínios, siga a nossa página no Instagram, no YouTube, siga também o 6P Condo e venha acompanhar um pouco do que nós estamos fazendo pelo Brasil. Isso aí. Boa, agradecer demais, meu amigo Reginaldo, ele sempre abriu as portas para mim para tudo, antes mesmo da 6P, então eu fico muito feliz de ter fechado essa parceria contigo. Eu sei que vai dar muito certo, porque nós aqui temos muitas coisas em comum, mas uma das coisas que a gente é muito aguerrido, a gente vai para cima mesmo, a gente Sim. é assim, eu vejo isso em vocês, na equipe que está com vocês, isso é muito legal. Gente de coragem mesmo para transformar um mercado que é um mercado que é desafiador. Você que é síndico, você que é administrador de condomínio, prestador de serviço, você sabe o quanto é complicado no dia a dia. E a palavra da Paty é isso. E aqui o que a gente está fazendo é nada mais do que isso, se unindo pessoas boas, falando de boas práticas e trazendo no final do dia boas soluções e ainda mais bons negócios. Então, porque tudo isso junto faz a coisa ser ainda melhor. Então, fica com a gente aí, segue lá o casal, vem com esse movimento que se inicia hoje e a gente vai estar junto em tudo aí. Conte o mercado, que o mercado conte conosco. É isso aí. Obrigado mais uma vez e espero tê-los aqui em breve trazendo mais novidades, porque novidade nunca para, né? É isso. Ainda mais com a gente, né? E você falou que só ia contar uma, né? Ou seja, tem mais. Muito. Então, essas mais aí, depois a gente traz você aqui para estar passando para nós. E para você que está aí nos assistindo, mais uma vez, gratidão por estar aqui com a gente. Não esqueça, compartilhe todo esse conteúdo, deixa o like, não custa nada, ative o sininho e, claro, se inscreva no nosso canal. É uma honra poder estar aqui à frente do Pod Síndico, sempre levando o melhor conteúdo a todos vocês. E nos vemos no próximo Pod Síndico. Até lá. Um grande abraço.